estudantes do segundo ano, bem-vindos para a nossa aula de História de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar aí a temática sobre a carta. A carta não na questão lá que vocês sempre estudam com a professora Esther, como escrever uma carta. Aqui é como surgiu, qual a história da carta e a carta da história. Vamos aprender, aprofundar os estudos de como surge essa necessidade de comunicação através da carta, desse gênero textual carta. Mas antes, aqueles nossos avisos para vocês acompanhar as nossas aulas aqui do Educa Recife, não perder nenhum momento. E aí eu vou aqui explicar sempre, a professora Esther, a professora Verônica, falando para vocês, mostrando quais formas para você acompanhar as aulas ao vivo e também a reprise. Você aí pode acompanhar através da TV Nova Nordeste, canal 22.2. No horário da manhã estamos ao vivo. Depois, no horário da tarde, passa a reprise das nossas aulas. A outra forma é através do aplicativo do Educa Recife, que você baixa o aplicativo através aí do QR Code que está aí no cantinho da sua tela, aproxima a câmera. Aí vai baixar o aplicativo e lá você assiste às aulas ao vivo e também o chat. Sempre temos um professor ou uma professora que está na interação com vocês no chat. Conversa com vocês, passa aqui para mim alguma pergunta e a gente vai se comunicando, a gente vai se conhecendo. O chat é muito importante, a participação de vocês lá, pois a aula se torna muito mais atrativa e interativa. Quem está lá no chat na nossa aula de história de hoje é a professora Verônica. Vamos dar um olá, professora Verônica, e saber como é que está aí a participação de vocês. Olá, professora Verônica. Oi, professora Eli. Oi, crianças. Estou aqui agora, dei um pulinho e vim para cá, tá certo? Qualquer coisa, fala aqui que eu passo para a professora Eli. Simbora para a aula da professora Eli. E a outra forma é através do YouTube. O perfil do Educa Recife no YouTube, você encontra lá, procura, você vai achar o perfil do Educa Recife, são postadas lá as aulas, né? Fica lá reservado para você assistir, não só a aula de história, a minha aula aqui, como também a aula da professora Verônica, a aula da professora Esther, as aulas passadas, dos dias passados, das semanas e dos meses passados, para você, se necessitar fazer uma revisão, você vai encontrar lá as aulas. Bom, o que aprenderemos na aula de hoje? Aprender que as trocas de cartas entre remetente e destinatário é uma forma antiga. As pessoas já trocaram cartas, informações faz muito tempo aí, faz parte da história da humanidade. Você sabe quando começou o uso das cartas? Quando foi que começou essa troca de informações? Sim, cartas, no início era uma troca de informação e continua sendo até hoje. Você informa como é que está seu dia, você informa como é que está a sua vida. Essa troca não é tão comum nos tempos de hoje porque temos e-mails, né? A tecnologia mudou muito a forma de comunicação entre as pessoas. Mas lá no início, há muitos anos, quando não tinha essa tecnologia toda que temos hoje, a carta ela foi muito importante. A carta mudou na maneira de se comunicar com as pessoas. Eu botei aí um exemplo nas imagens, as escritas eram escritas à mão, pois não tinha, como eu falei, não tinha essa tecnologia. Então, ela era escrita à mão, diferente do e-mail que a gente vai lá e digita. As primeiras cartas foram escritas com um material chamado papiro, era um tipo de papel que começou lá, não sei se você já assistiu algum filme e que fala desse tipo de papel, que é o papiro, muito comum no Antigo Egito. Um tipo de papel feito com uma planta chamada papiro, que serviu de suporte para as pessoas escreverem. Você está vendo aí na imagem que tem aí um suporte de tinta, a pena. Sim, não existia a tecnologia da caneta. A caneta surgiu depois, mais para frente, com o tempo. No início se escrevia com uma pena e a escrita era feita no primeiro papel conhecido, chamava-se papiro, também originado de uma planta, de uma árvore, como é também
continua sendo o nosso papel aqui que nós escrevemos, é originário retirado da matéria-prima das árvores. Por meio das cartas, boa parte da história da humanidade ficou registrada e pode ser contada através dela. Sim, pois como era que eu comunicava que tinha acontecido algo? Eu ia para um lugar, pois um período ainda era de exploração, de descobertas de territórios. Então as pessoas, para se comunicar onde estavam, se tinha descoberto algo novo, então elas escreviam aí, registravam em papel o que estava acontecendo, estilo um diário, para poder comunicar a outra pessoa, para a pessoa saber se eu ia de um lugar a outro e encontrava um novo caminho que era mais rápido, então as pessoas escreviam isso, deixava registrado para poder as outras pessoas saberem que aquela forma, aquele caminho que ele descobriu era muito mais rápido do que o que já se conhecia. Isso era também, as cartas serviam como registro. A gente vai aí ver também como é que chegava uma carta de um lugar para o outro. Quando as pessoas enviavam as cartas umas para as outras, elas acabavam descrevendo fatos históricos. Como eu falei, poderia até ali estar registrado fatos históricos, uma descoberta, que mais tarde iria ser algo importante ali, para a gente saber que ali naquele momento foi descoberto algo importante que iria mudar a história da humanidade, a história ali até de um local, de um país, de uma cidade. E todas essas informações constroem pistas que podem ajudar a recompor a vida no decorrer da história. Lembra que a gente já falou aqui nas aulas de história que é preciso conhecer o passado, estudar o passado. Existem pessoas que se formam, estudam para conhecer o passado e melhorar aqui o presente, ou o momento atual. Você sabe lá, conhecemos as datas por registro, essas cartas que ficam registradas. Lembra lá das aulas da professora Esther, que para a gente escrever uma carta, o gênero textual carta, a gente data. Então, quando aquilo determinou tal momento da história aconteceu, as cartas elas ajudam muito os historiadores para saber quando aquele fato ocorreu, o ano, a data específica. As cartas ajudaram muito nesse processo histórico, na construção da história de locais, de países e da história da humanidade por si só, de uma maneira geral. Outro fato histórico a ser observado se refere ao modo como as cartas chegavam até o seu destino, seu destinatário. Remetente é aquele que escreve, o destinatário é aquele que é destinado, aonde a carta está destinada a chegar. Pombo-correio, isso mesmo. Esses animais eram adestrados, isso é, eles eram ali programados, educados para transportar mensagens de uma cidade para outra. Não era qualquer pombo que pegava na rua, botava a carta, botava mensagem e mandava. Não, eles tinham ali um treinamento para isso, pois eles precisavam ir até o destinatário e voltar para o remetente. Navios. Sim, os navios transportavam muitas cartas, quando era ainda para lugares mais longes. Imagina, quando não tinha aviões, quando não tinha essa tecnologia de hoje, então atravessava-se um mar para chegar até de um estado ou mesmo de um país para o outro. Quando chegaram às terras recém-descobertas que dariam origem ao Brasil, a carta enviada mais conhecida foi escrita por Pedro Vaz de Caminhas. Sim, Pedro Vaz de Caminhas, ele estava, no navio lá quando foi descoberto o Brasil. E foi ele o primeiro que escreveu a carta lá para Portugal para comunicar essa descoberta do nosso país, das terras brasileiras. Nesta carta, Caminha dá notícias sobre a descoberta do Brasil. Olha aí, um dado histórico que ficou marcado de saber qual dia, o ano em que o navio descobriu as terras brasileiras. Os cavalos,
Como eu falei lá, os navios iam para lugares mais longes, que levavam até meses para se chegar. E o cavalo era para curtos, momentos assim que eram mais curtos, pois o animal ele se cansava mais rápido e não é tão rápido quanto um navio. Então, um espaço de tempo mais curto entre uma cidade e outra, entre um estado e outro. Então, os cavalos foram muito usados como mensageiros de correios, utilizava, né? Quando não tinha ainda o correio, essa instituição, se chamava-se mensageiros. Os mensageiros levavam essa carta, uma mensagem, até o destinatário e entregava a correspondência. Correios. A empresa que hoje conhecemos é que entrega as cartas, contas e produtos. Então, hoje em dia, nem tanto cartas, não é tão comum usar as cartas, as pessoas escreverem. Como eu falei, com a tecnologia, fica mais rápido mandar um e-mail, um SMS, um WhatsApp. A comunicação ficou muito mais rápida. E entrega de produtos comprados pela internet e até aquela cartinha que escrevemos para o Papai Noel. O correio que conhecemos foi criado em 1969. E-mail. A popularização do acesso à internet permitiu que as pessoas pudessem usar o correio eletrônico e utilizá-lo com frequência, os e-mails que eu tenho falado. Por meio do e-mail, as pessoas podem enviar, receber e armazenar mensagens, documentos, vídeos, imagens, toda forma de documento digital. O e-mail aí, ele não só abrange uma mensagem, mas todos esses aí que eu falei, né, de você armazenar documentos, enviar um vídeo, enviar uma foto para a pessoa que você está se comunicando, isso abrange muitas informações. O desafio da nossa aula de hoje, você irá perguntar para outra pessoa se elas já escreveram a carta. É comum hoje em dia? Não, como eu falei, os correios são mais usados para entregar um produto que você comprou pela internet. Você entra no site, compra, o produto chega. Mas ainda existem cartas, professora? Sim, ainda existem cartas, pessoas que se comunicam através de cartas que tem um envelope, que tem um selo e que muitas vezes não é mais escrito à mão e sim digitado aí no computador. Você vai fazer essa pesquisa, saber se quem da sua casa já se correspondeu através de cartas, saber se era comum, em que momento e quando em que momento foi necessário escrever uma carta para alguém. Isso é muito importante, você vai saber aí que momento da vida, da história aí, precisou escrever uma carta. Resumo da nossa aula de hoje, observamos que as cartas podem também servir como documento para representar um momento histórico. Isso, a história e as cartas, as trocas de cartas entre as pessoas, ajudou muito a construir a nossa história, o que conhecemos da história hoje. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, conhecido um pouco mais sobre a carta, história, na história, não gênero textual carta, lá como vocês conhecem com a professora Esther, mas como ela surgiu e sua necessidade aí e a importância na história da humanidade e a importância de aprendermos com ela. Isso mesmo. Até a próxima aula, meus amores. Um beijo. Tchau.